Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, é por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodes, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodes, dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui um prato à cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que o levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadecendo-se dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximando de Jesus disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deram aos seus discípulos, e destes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, e o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores. Eles trouxeram todos os enfermos. Pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados.
Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém além de Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos nem comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre ao seu pai e à sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficam escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barco. Então Pedro disse a Jesus: expliquem-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disse: mande-os embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar os pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e o deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, e os aleijados recuperavam a saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam a Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: aonde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu deu aos seus discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, o que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. E tendo despedido da multidão, Jesus entrou no barco e foi para o território da Magadã. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem:
Teremos tempo bom para que o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar as aparências do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com os enfermos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxeram pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? E vocês ainda não percebem que nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e dos 4 cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos 4 cestos vocês recolheram? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende o que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado nos pães, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E ao que Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que venha o Filho do Homem vir no seu reino.